Quero aqui trazer uma palavra sobre o tema Deus é especialista em milagres. Qual o tema? Isso, Deus é especialista em milagres. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler o Salmo 126. Paralelo com outro, mas eu quero ler o Salmo 126. Salmo 126, versículo número 1, 2 e 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Verso 3: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém ou não? Muito bem. Alguém aqui se lembra da história da conquista da terra prometida? Vocês já leram sobre isso, não? É um assunto que até as crianças já leram na Bíblia, né, gente? Fala no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Conta-se a história da conquista de Canaã, da terra prometida. E em certa altura dessa conquista da terra de Canaã, nós vemos que existia um obstáculo. Conforme Deus tinha falado para Josué, todo lugar que colocares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Eu tenho uma mensagem que trago para vocês, né? Já trouxe, na verdade, uma vez. Cada passo uma conquista. Nós sabemos que a extensão da terra prometida era quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E agora Deus chega e fala assim: olha, todo lugar que colocares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Isso quer dizer que cada passo de Josué seria uma conquista. Ele não poderia ficar parado. Então olhe para quem está do seu lado e fale: esse é o segredo. Para se conquistar a promessa, não pode ficar parado. Você precisa se mover. O que Deus falou para Josué? Levanta-te, não é? Não foi isso que Deus falou para Josué? Ele estava parado, talvez com as mãos na cabeça, chocado com a morte de Moisés. Mas Deus falou: levanta-te e passa esse Jordão. Quer dizer, era a hora de se mover. Então tem crentes que parados, que Deus está falando: enquanto você não se mover, não vou fazer nada por você. Deus quer o povo se movendo, amém? Olha o que diz o texto bíblico lá na época, enquanto o povo estava sendo perseguido pelo exército de Faraó. Eles pararam, não foi? Pararam defronte do quê? Do mar vermelho. Deus quis que o povo permanecesse parado? Não. Quando Moisés orou e falou: Deus, o que eu faço? O que Deus disse para Moisés? Diga para o meu povo que marche. Deus não quer você parado. Fale para quem está ao teu lado isso. Mais uma vez eu reforço: Deus não quer te ver parado. Se movimenta, crente. Amém? Porque só assim a gente vai alcançar a promessa. E aí nós sabemos o seguinte, que cada passo uma conquista. Então estava ali, Josué dando os passos rumo à terra prometida, conforme Deus tinha determinado. Porém surgiram obstáculos. Repita: obstáculos. Existiam terras que precisavam ser conquistadas. Uma delas se chama Jericó. Quem se lembra da história da conquista de Jericó aqui? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, segundo a geografia bíblica, a extensão do Rio Jordão, onde Deus mandou Josué passar, levanta-te, passa esse Jordão, do Jordão até Jericó, sabe quantos quilômetros tinha? Fala assim: 16 quilômetros. Você sabe quanto que dá mais ou menos 16 quilômetros? Eu acho que daqui até Mongaguá mais ou menos, né?
por aí, mais ou menos, acho. Hã? Aí, 16 quilômetros. Eu sei que de lá do Forte até a Curva do Oeste tem 8 quilômetros. Então, para aí você tem mais ou menos, sei lá, até o Jardim Imperador, mais ou menos, do Forte até o Imperador, 16 quilômetros. Então, era 16 quilômetros a primeira barreira, 16 quilômetros percorrido, hein? Olha só, Jericó. E para vocês terem uma ideia, tinha 27 quilômetros até Jerusalém. Então, existia, algo em Jericó. Era a primeira barreira, grande fortaleza que existia. O que existia ao redor de Jericó? Muralhas. Eram muralhas pequenas? Era um muro pequeno? Era um muro com brecha? Não, era gigantesco. Para vocês terem uma ideia, tinha moradia em cima do muro. Então não era além de alto, era também largo. Então existiam casas. Uma das casas era Raabe, a meretriz. Então, para vocês terem uma ideia aí, eram muros enormes. Existia ali riquezas em Jericó que precisavam ser conquistadas. Então, essa cidade, ela realmente era um obstáculo para Josué. Moisés agora tinha morrido. E lá na terra de Moabe, irmãos, existia mesmo um sinal de luto, porque na terra de Moabe havia falecido o grande homem de Deus, Moisés. E ele só tinha visto a terra prometida e não entrou. Deus levou ele naquele monte e mostrou para ele, disse: você não vai entrar, mas você vai ver. E ele viu de longe. Agora Josué, ele então toma posse dessa responsabilidade e vai liderando o povo para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Muito bem, Josué e o povo de Israel, com a memória recentemente da travessia miraculosa do Rio Jordão, porque foi um milagre, viu o que aconteceu nessa passagem? Agora eles se sentem impedidos na caminhada, e essa conquista de Jericó era fundamental, porque era algo, depois de Jordão, a primeira conquista de uma grande cidade que Deus havia prometido, porque à sua frente estava uma grande muralha de uma grande cidade chamada Jericó. Ela estava fortificada por muros, irmãos, bem protegida por esses muros, e era importante continuar, mas como continuar com esse empecilho na frente? Agora o general Josué está à frente, e se agora enche de muita graça, pede de Deus direção como fazer. E o relato do capítulo 6 do livro de Josué fala sobre a estratégia que foi rodear então aquela cidade durante 6 dias, e no 7º dia os sacerdotes iriam tocar a buzina e de chifre de carneiro e rodear 7 vezes, quando então o povo iria arrebentar-se no grito. Eles tinham que gritar bem alto e com muita força, com muita coragem, muita garra, eles viriam um milagre acontecer ali, naquele grande desafio de vencer Jericó. E diz o texto que os gritos do povo foram tão grandes, tão imensos, tão tremendo, que naquele momento só se via as fortalezas do muro se rompendo, caindo. Na verdade, as últimas pesquisas arqueológicas dizem que eles, escavando algumas regiões da cidade de Jericó, onde possivelmente era a cidade de Jericó, eles puderam ver que existiam vestígios de muro, e quanto mais eles cavavam, mais tinha restos de muro, mais cavavam, mais restos de muro. O que se deu a entender é que Deus então, com seu poder, abaixou com a sua mão forte, abriu a terra e fez o muro entrar para dentro da terra, a ponto de ficar na altura do povo passar e vencer Jericó. Olha que coisa impressionante, irmãos. Foi isso que aconteceu. Escuta, quando nós vemos neste texto aqui dos Salmos, nós vemos uma coisa interessante sendo relatada. O salmista, ele faz questão de dizer assim: nossa vida parecia um sonho, ou em outras traduções diz: éramos como os que estão sonhando. Está aí, parecia um sonho.
ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria, parecia um sonho. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque na verdade, irmãos, o que nós encontramos aqui é aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível. Era fácil conquistar Jericó? Não. Ao ver humano seria fácil? Não. Conquistar a terra prometida era fácil? Não, mas Deus tornou possível. Isso quer dizer o seguinte: não há explicação para isso. Milagre não tem como você explicar. Não tem como você chegar e dizer assim: foi algo comum. Não foi, foi algo incomum que aconteceu ali. A única explicação é: a ação de Deus provocou um milagre. Amém? Então eu quero que você me ajude. Fale para quem está do seu lado e diga assim para ele: existe algo nas nossas vidas, existe algo que acontece na sua vida, que tenta te paralisar, parece ser impossível, mas se Deus agir, aquilo que é impossível vai se tornar possível. Deus vai agir com um de seus milagres, porque se buscarmos uma resposta, nós não encontraremos na ciência, não encontraremos na medicina, mas Deus agiu inexplicavelmente, milagrosamente. Amém? É assim que acontece. Glória a Deus. São situações como essa que o povo passou, que nós muitas vezes passamos sim. E eu te digo, hein, irmãos, Deus quando age com milagres, não tem como a gente questionar, não tem como explicar. Por vezes nós nos encontramos nessas situações, a solução parece impossível, mas assim como foi impossível a questão da conquista de Jericó, Deus tornou possível também aquilo que parece impossível para mim e para você, se torna possível quando Deus age. Então fale bem forte, com uma mão levantada, com seus olhos fechados, assim: vai parecer um sonho, mas foi ação de Deus. Amém. Vai ter mulher que vai dizer: bem, eu nem estou acreditando que nós estamos vivendo hoje. Vai ter mulher que vai dizer isso. Vai ter homem que vai dizer assim: eu nem estou acreditando no que eu estou vendo aqui. Mas você vai, nesse instante, vai dizer: glória a Deus, Deus está me vendo ver o impossível se realizando na minha vida. Deus é poderoso para fazer isso ou não? Então fale de novo: vai parecer um sonho, mas vai ser a ação de Deus em minha vida. Amém. O maior milagre que pode ocorrer, lógico, na nossa vida é a nossa salvação. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, nós estávamos mortos em delitos e pecados, não tínhamos chance de nada, nem de salvação e nem de redenção. Nós tínhamos o coração mesmo fechado, um coração de pedra, um coração difícil, mas Deus foi lá, irmãos, e agiu de uma forma toda especial. Eram decepções, eram dor, eram sofrimentos que faziam parte da minha história e da sua, das nossas vidas. E logo quando nós sentimos dor, quando nós sentimos cansaço, quando nós sentimos essas situações, nós logo pensamos: são situações impossíveis de superar, impossíveis. Irmãos, como dói ouvirmos às vezes um médico dizer para alguém. Eu acredito que você já ouviu uma frase como essa. O médico chega para nós e diz assim: é impossível salvar o seu ente querido, é muito difícil a situação que ele está passando, só um milagre. Alguém já ouviu isso? Não? É difícil, não é, ouvir isso? De um especialista, de um médico.
Olha, a situação do teu parente, do teu ente querido, é muito difícil. Ao ver, irmãos, o nosso ente querido morrendo, é muito difícil ouvir isso. Irmãos, pense comigo, é decepcionante ouvir o general dizer que é impossível ganhar a batalha. De repente, o general reúne a sua equipe de soldados e diz assim: gente, é impossível vencer essa batalha. Imagine como é decepcionante, irmãos, como é melancólico ouvir a velhinha dizer que é impossível voltar os anos. Alguém que já sofreu tanto e de repente diz assim: nossa, se eu pudesse, eu voltava os anos, mas eu não posso. É difícil isso, é complicado. E olha, é um drama que nós vivemos. Fala assim: mas o impossível se torna possível quando Deus começa a agir. Amém? Quer ver? Era possível Maria ter filho? Irmãos, ter um filho sem a participação de um homem num relacionamento sexual era possível? Não era, mas aconteceu um milagre. Se você for olhar isso, Deus tornou possível aquilo que era impossível. O que para nós é impossível, para Deus é possível. Deus pode realizar. Então, nós encontramos em toda a Bíblia a manifestação de um Deus que é especialista em milagres. E no Evangelho do capítulo 5 de João, lá estava também um tanque de Betesda, um paralítico. Quantos anos ele tinha lá? Quantos anos? Quem lembra? Você não vai participar da batalha bíblica. Cadê os da batalha bíblica aqui? Se caísse essa pergunta aqui, ia ficar difícil, né? Quantos anos o paralítico estava lá? 38 anos. 38 anos, irmãos. Paralítico há 38 anos. Ele estava ali, almejando a cura. Nenhuma possibilidade havia para isso acontecer. Porque mesmo crendo que aquele que entrasse no tanque, quando as águas eram agitadas, era curado, ele mesmo não podia entrar. Por que ele não podia entrar? Porque ele era o quê? Então ele precisava descer. Como descer sendo paralítico? Ele dependia de alguém, e ainda que alguém o ajudasse, sempre tinha alguém que não tinha deficiência de paralisia, então descia primeiro. Então era complicado. Então o texto de João 5 diz que Jesus se condoeu dele, lhe disse: levanta-te e anda. Ele poderia ter dito: mas como eu sou paralítico, eu não consigo sequer entrar no tanque, Jesus. Só que baseado na palavra de Jesus, ele se levantou e o impossível se tornou possível. O paralítico voltou a andar para casa, irmãos, curado, sem auxílio de ninguém. No capítulo 11, vocês já sabem, quem já leu o capítulo 11 de Hebreus? O que fala em capítulo 11 de Hebreus? Sobre fé. Gente, vai ter batalha bíblica nesse sábado. Capítulo 11 fala dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, e nos mostra exemplo. Vai ter muita gente com torta na cara, viu? Já estou vendo. Ô bispo, a gente precisa estar aqui para ver. E quando nós vemos ali, irmãos, o que o escritor aos Hebreus começa a escrever, a discorrer, mostra de exemplos tirados da onde? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Na galeria. Olha, mais uma pergunta, ó. Vai levar torta na cara. As descrições do capítulo 11 eram coisas que sucederam na vida de quem? Dos que viveram no Antigo Testamento ou do Novo? Agora sim, crente, glória a Deus. Eram exemplos de pessoas do Antigo Testamento. E eles fazem questão, ele fez questão, o escritor aos Hebreus, ele começa a dizer de impossibilidades que se tornaram possíveis, de coisas que eram impossíveis que se tornaram possíveis. Ou seja, quando Deus age na minha vida ou na
vida de alguém, aquilo que parecia impossível se torna possível. Então veja bem, quando nós temos a presença de Jesus, todas as impossibilidades se tornam possíveis. Então, quando tudo falha, Ele vai ali agindo, Ele vai operando com seus milagres. Eu pergunto aqui para você, você quer que Deus age com milagres na sua vida? Então, quando tudo está perdido, Deus quer agir, porque Ele é especialista em milagres. Recebe isso ou não? Ele vai te salvar. E entretanto, nós precisamos entender que Ele quer nos ver nos movendo, porque tem coisas que Ele faz, mas tem coisas que são para a gente fazer, e Ele quer a gente trabalhando. Nós temos que nos esforçar. O que Ele falou para Josué? Apesar de Ele querer Josué em movimento, o que Ele falou? Esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudo. Então existe a parte que nós temos que fazer e a parte que Deus vai fazer. Então Ele age em nós e transforma a nossa vida, mas não nos isenta da nossa responsabilidade. Então fale para que ser abençoado aí, você tem responsabilidade. Assuma essa responsabilidade diante de Deus. Amém? Só que tem momentos que nós não temos o que fazer, irmãos, e só nos resta então a dizer: Deus, e aí, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer aqui. E aí é onde nós vemos Deus agindo. Fala para quem está do seu lado novamente, diga assim: vai parecer um sonho, mas foi a ação de Deus. Amém, querido? Olha só, eu preciso confiar em Deus por completo. Eu não posso deixar a dúvida bater no meu coração. Eu preciso crer que Deus irá agir na minha vida. Então presta bem atenção. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos a possibilidade. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos naquilo que para nós é impossível, isso nos paralisa. Então nós não podemos tirar os olhos do Senhor, temos que continuar olhando para Ele. Ele é o Deus vivo, Deus é verdadeiro, Ele está no nosso meio, e o lugar onde Deus está, milagres acontecem. Vai recebendo ou não? Nós precisamos, irmãos, nos despir daquilo que nós chamamos de deuses humanos. Sabe o que é isso, irmãos? São daqueles momentos que se tornam verdadeiros empecilhos para que o impossível se transforme em possibilidade. Deuses humanos se refere ao seguinte: eu vou conseguir com a força do meu braço, ou pessoas irão me ajudar. E nem sempre as pessoas vão ter o que nós precisamos. Deus vai querer que a gente deposite nele plena confiança. Então, se na fé eu consigo vitória, na incredulidade eu alcanço o quê? Derrota. Então na fé eu alcanço, quando me torno uma pessoa incrédula, eu atraio para a minha vida o quê? Derrota. Então nós precisamos permitir que a nossa fé, ela continue firme. E a Bíblia diz: a fé é pelo e ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso me fortalecer na fé, porque se a minha fé enfraquecer, eu entro em decadência, eu começo a afundar como Pedro fundou, e todas as bênçãos vão se debilitar com ela. Então isso não pode acontecer comigo, com você. E olhando para a história do povo de Israel, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que quando confiamos por completo no Senhor, Ele age com seus milagres, com seu poder, e aí aquilo que parece impossível se torna possível. Amém ou não? Ele age mesmo quando há um Egito para nos escravizar. Às vezes acontece assim, estamos nos sentindo tão escravos, tão impotentes, mas aí nós vemos as mãos de Deus agindo. Deus age mesmo quando há na nossa frente
um grande mar vermelho. Amém ou não? Deus age por nós quando a sede aperta e quando as águas são amargas, aí Deus começa a agir. Deus age quando a fome aperta, Ele manda o que para a gente? O maná. Vocês aprenderam isso também nas nossas células. Deus age por nós, derrubando as muralhas quando elas estão diante da gente, que nos impede para tomarmos posse da terra prometida. Você crê nisso ou não? Então fale assim: vai parecer um sonho, mas foi a ação de Deus. Amém? Então aqui nessa noite, eu quero que você tome posse dessa palavra. Há muitas Jericós em nossa caminhada. Existem muitas coisas que estão acontecendo. Talvez para você seja o problema que muitos brasileiros enfrentam hoje. Nem bem recebe o salário acaba antes do mês. Já recebeu o salário e parece que voa. Talvez para você o grande problema seja uma doença que avança e que você vai com a perspectiva que o remédio que o médico passou possa ter diminuído o problema, mas você vai lá, tem se agravado, e o seu estágio parece estar sendo pior a cada dia. Escuta, neste momento, o Deus especialista em milagres está aqui, e há uma unção que é liberada deste altar para a sua vida, e Ele quer aqui tornar esse ambiente um ambiente propício para a realização de milagres neste lugar. Escuta só o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que teve uma mulher que foi com tanta sede à procura de Jesus, a mulher com um fluxo de sangue, com uma hemorragia, foi ou não foi? E cada vez que ela se aproximava mais próximo de Jesus, a fé dela foi tão grande, que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, e só tocando na orla dos vestidos de Jesus, ela já se sentiu curada. Eu digo, é tão forte a unção do Deus especialista em milagres, aqui neste lugar, que Ele vai alcançar muita gente nesta live agora, vai alcançar muitas pessoas que estão na Europa, que estão lá em Sumaré, que estão nos 4 cantos deste planeta nos assistindo depois dessa gravação estiver lá disponível pelo YouTube. A unção de Deus vai ser tão grande que vai alcançar pessoas no fundo desta igreja, e conforme a tua fé vai aumentando, você vai se sentindo curado. Essa dor que está de crise de pedra nos rins, cálculo renal, ela vai sumindo, desaparecendo, pouco a pouco. A infecção, a inflamação que está no seu corpo vai saindo, não vai resistindo, e você vai se sentindo curada, como aquela mulher com fluxo de sangue. Foi estancando, foi parando o sangue, até que por fim parou de vez. A mulher estava completamente curada. Eu quero te dizer que há uma liberação de milagres aqui nesta noite. Deus é um Deus de milagres. Eu creio na operação de um Deus de milagres. Aquilo que te preocupa, mulher, neste lugar existe um Deus que é especialista em milagres. Aquilo que aconteceu contigo e que está acontecendo contigo é como as muralhas de Jericó para te paralisarem, mas nesta noite você vai se mover, vai dar 6 voltas, vai gritar, vai dizer que Deus é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o grande eu sou, e que Ele vai te curar, que Ele vai operar. Você vai glorificar, vai saltar de alegria e vai dizer: parece um sonho, mas foi Deus agindo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. São pessoas que a cada dia a doença aumenta, que muitas vezes passam por problemas difíceis. A cada dia aparecem coisas surpreendentes, né? Agora já saiu uma nova doença, a doença do carrapato estrela. A doença do carrapato estrela, que se não for tratado em tempo, a pessoa morre. E parece uma febre normal, e daqui a pouco, se não for tratado a tempo, entra em óbito. Está aí, cada vez acontece coisas novas. E a ciência cada dia mais sem saber o que fazer. E a medicina correndo.
Enquanto isso, o homem iludido com inteligência artificial. Foi só eu que vi? Ou vocês viram a questão da inteligência virtual ou artificial? Viu na Alemanha fazendo cultos com inteligência artificial. Eu falei, meu Deus, aonde nós vamos parar? Crentes alemães participando de um culto de inteligência artificial. A inteligência artificial dirigindo o culto e dizendo o que tinha que fazer. Um culto sem vida, um culto sem a presença de Deus, um culto mecânico. Hoje na inteligência artificial, você chega e diz para ele, eu quero um sermão bonito para um culto de pregação hoje, para mexer com o povo. Ele cria para você. Ele fala assim, ó, tem muitos maridos que parece até que é inspirados, né? Mas chega na inteligência artificial e diz, eu quero uma carta de amor com emoção. Aí a inteligência artificial cria uma carta de amor de 30 linhas, se você quiser, de 20 linhas. Ah, quero simples, com 10 linhas, mas com emoção, pronto. Aí, nossa, bem, você estava tão inspirado. Não, foi a inteligência artificial. Ah, irmãos, que ponto nós vamos chegar? E já se fala sobre a preocupação de que a mão de obra humana não vai ser mais necessária para muita coisa. Hoje mesmo eu estava vendo, nos Estados Unidos tem, eu quero um carro sem motorista. Aí chega, fizeram um teste, um cara, e colocou o vídeo. Daqui a pouco ele estava filmando, chegando o carro sem motorista, fez uma rua sem saída, fez a manobra, ele abriu, entrou sem motorista e dirigindo, levando ele no destino. Até os motoristas do Uber, coitados, né? Está com risco de perder, irmãos. Robôs tomando lugares de trabalhadores humanos, né? Você nem imagina isso, né? Você já imaginou um robô pregando para vocês aqui? Hã? A gente precisa entender, irmãos, que estamos nos últimos dias e que a nossa fé não pode se abalar de jeito nenhum. Nós entendemos que o céu não é artificial e não é de inteligência artificial. A minha fé é real. E eu creio, irmãos, que estamos nos últimos minutos da igreja na terra. E se manifestará aqui nesse planeta muitos milagres desse Deus para mostrar que nós não seremos dependentes de inteligência artificial. Que nós não somos movidos por inteligência artificial. E em nome de Jesus, ainda que algumas coisas são benéficas, mas o homem sempre tem aquela mente maquiavélica, produzida pelo inferno, para poder conspirar e se achar um Deus, para poder controlar, manipular para coisas do mal. A gente tem que entender, tem coisa boa nisso, eu acho que tem, olha aqui, ó. Aquilo que a gente tinha que era orelhão, né, o Josilma? A gente tinha aquelas fichinhas da Telesp, né, que a gente colocava lá. Vocês já fizeram isso? Colocaram uma cordinha lá para poder colocar a ficha e depois tirar? Quem já fez isso? Eu já, irmão, estou confessando aqui nesse altar. Aí do primeiro celular que tinha, acho que é da TES, né? TES, lembra? Quem já teve o celular da TES aqui, que foi uma febre? Aí usava um código para fazer toda a ligação de graça. Quem lembra disso? Confessa, crente. Você está na igreja. Oh, meu Jesus, que tempo nós estamos chegando. Agora tecnologia 5G, e daí vai muitos Gs para frente. E tantas coisas que a gente pensava que estavam tão longe. E a gente começa a olhar lá para trás. As amarelinhas, os esconde-escondes estão deixados de trás, para trás. O andar de lata de leite, né, com a corda. O perna de pau, não é? Então tudo taco, lembra? Então tudo deixado de lado. A gente vê muita gente assim, se apegando somente a isso. A nova tecnologia, aos óculos virtuais, de maneira que a gente vai se iludindo a cada dia.
Você vê que estão produzindo um óculos capaz de dar uma sensação, por exemplo, está mó frio aqui, mas aí você coloca um óculos, ele mexe com o teu cérebro e deixa você com calor ou na temperatura que você quer. Até a questão da relação sexual, você imagina, você vai ver uma mulher lá, é como se estivesse transando mesmo com ela, ou tendo uma intimidade com ela, mas tudo sobre aqui, maquinado, só imaginação. Viu que mundo nós estamos vivendo? Mas ainda creio no Deus especialista em milagres, esse Deus que fará o maior milagre de todos os tempos, que é levar a igreja dele desse planeta. E isso nenhum robô, nenhuma tecnologia, irmãos, nenhuma prisão que seja, vai poder segurar a gente aqui, porque o poder desse Deus especialista em milagres vai ser tão grande que vai nos arrancar aqui de uma maneira tremenda. E isso pode acontecer nessa noite, durante um culto desse, onde Ele procura verdadeiros adoradores que estejam se tornando candidatos a entrar na cidade celeste, cidade de glória, e possa entrar no lindo coral dizendo que Ele é santo, santo e santo. Eu almejo esse dia, eu espero esse dia. E olha, irmãos, a cada instante, a cada momento, eu sinto que o meu Senhor, Ele está mais próximo. Talvez aquilo que você esteja passando hoje, enquanto esse grande milagre do arrebatamento não acontece, talvez você esteja passando por um momento onde seja a perda do emprego, e hoje na sua idade está difícil de arrumar um emprego. Quem sabe seja devido a um ladrão ter roubado seus bens. Quem sabe, como foi no estudo das células agora que nós aprendemos, teste da vida, parte 1, teste da traição, a decepção com um amigo muito chegado, traição. Ou quem sabe sejam outras situações que você esteja passando. Nós estamos diante de grandes desafios, grandes gigantes, totalmente grandes diante de nós. Cada dia parece que a situação piora cada dia mais. São inúmeras vezes, irmãos, que nós passamos por isso nessa caminhada. Mas eu te convido a ficar de pé agora. Eu desafio você esta noite a voltar-se para a palavra de Deus. Eu desafio você, querido, a fim de encontrar força, sabedoria para enfrentar tudo isso que você está passando. E não se surpreenda se Deus lhe pedir para dar algumas voltas ao redor das muralhas. Eu quero que você mais uma vez esteja declarando agora com seus olhos fechados, com amor no coração. Vai parecer um sonho, mas foi a ação de Deus. É como diz o Salmo 126. Vai parecer um sonho, mas foi Deus agindo. Então, eu não sei que Jericó que você está, eu não sei que muralha, eu não sei que situações você está enfrentando agora, mas no poder do Espírito Santo, eu quero orar junto com você agora. Eu quero que você deposite diante de Deus a sua confiança e diga: Deus, eu creio. Ainda que as circunstâncias normais na minha vida digam não, mas eu acredito que o Senhor vai realizar algo muito forte na minha vida.